Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Me veio uma questão interessante. Eu queria que nós possamos refletir juntos. O que é Deus para você? Quem é Deus? Você acredita em Deus? Eu vejo hoje em dia muita gente brigando, parando de falar com familiares, com amigos por causa de religião, não é? E vamos lá, para o vídeo não ficar longo. Toda religião, tá? Todas as religiões foram criadas, baseadas num contexto social, antropológico, sociológico, político, por último, espiritual. Os dogmas sempre vêm acima da espiritualidade. A espiritualidade, a verdadeira espiritualidade, não tem religião. Não tem. Então precisamos entender isso. O conceito popular de Deus que nós temos é o cristão, não é? Que recebemos por educação, por tradição, não é? Vamos lá, avaliar um pouquinho só esse contexto, rapidinho, para o vídeo não ficar com mais de 10 minutos. Vamos voltar lá no Velho Testamento, na Bíblia. Quando Jó foi tentado por aquele espírito, aquele demônio, não é? Ele trabalhou totalmente com o aval do Hashem, do Yahvé, do Javé, não é? Que, posteriormente, esse Deus Javé foi propagado como Criador do céu e da terra, Criador de todas as coisas, grande Jeová. Então, até então, o mal trabalhava com aval, autorização de Deus. Deus controlava o bem e o mal. Como Deus poderia ser bom se ele também administrava o mal? Até então acreditava-se nisso. 583 a.C., os hebreus foram para o cativeiro babilônico. Ficaram 50 anos como escravos dos babilônicos. Nessa época, os babilônicos tinham a base da crença deles no zoroastrismo. O zoroastrismo acredita que existem dois polos, o bem e o mal. E nós estamos no meio deles, no meio dessa guerra. E a crença é que no final o bem vencerá, né? 50 anos depois, os hebreus foram libertos e foram em direção a Jerusalém. Porém, carregaram com eles essa cultura do dualismo, onde existe um bem e um mal absoluto, que foge à alçada de Deus. Como é que Deus pode ser todo-poderoso e permitir que o mal coexista à vontade dele e prejudique tantas pessoas, tantas crianças sendo molestadas nesse momento, tantas pessoas inocentes sendo mortas nesse momento? Quantas pessoas tendo seus direitos violados nesse momento? Cadê Deus? Cadê a bondade? Cadê a justiça divina? Você acredita em justiça divina? Será que existe? Então pense nisso. Essa crença do dualismo, do bem e o mal, nem sempre existiu. Até antes do cativeiro babilônico, não tinha essa parada do mal contra o bem. Não tinha. Deus administrava tudo. Estava tudo sob as mãos dele. Sob as mãos dele. Certo? Vamos mais um pouquinho para frente. Nascimento do nosso Jesus, nosso colega. Pega o nascimento dele, que foi concebido através de uma concepção virginal. Nossa, Maria era virgem. O Espírito de Deus veio, engravidou Maria e nasceu Jesus. Vamos voltar alguns séculos? Mitologia grega. Era comum as mulheres contarem esta história. O Deus veio até elas, se materializou, engravidou e falava para o marido que o Deus veio, por exemplo, Zeus se materializou e copulou com ela e nasceu um filho de Zeus.
o marido orgulhoso criava essa criança, né? Porque era um descendente, ele tinha sangue divino, seria um bom homem a caminhar na terra. A exemplo de Hércules, Minotauro, Teseu, não é? Não é parecido com a história do Nazareno? As histórias se repetem, meus amigos. A história do dilúvio, por exemplo, também contada em várias outras mitologias. Na mitologia indígena aqui, na mitologia egípcia, na mitologia sumeriana, nas crônicas de Atrahasis, não é? E Gilgamesh. Vamos estudar, meus amigos, e parar com essa divisão boba. As histórias são copiadas. Entenderam? A Bíblia Sagrada, não para mim. A Bíblia foi montada totalmente planejada. Mas se você for estudar, de fato estudar, você verá que tem muitas contradições, que tem muitas incongruências. Basta fazer uma boa exegese. Exegese é você analisar o texto original. E uma boa hermenêutica, analisar o contexto em que aquilo foi escrito. E depois que São Jerônimo veio com essa Vulgata Latina, né, onde se substituiu muitos termos, onde se alterou muito o texto original, não é? Deturpando o entendimento posterior. Aí criando essas mitologias, que diabo, de Lúcifer, de Lilith, não é? Do mal, do capiroto. Então vamos entender e vamos estudar e vamos parar de acreditar em mitologias, porque a Bíblia é também uma mitologia, o cristianismo também é uma mitologia, assim como a mitologia nórdica, mitologia dos orixás, ali Yorubá, mitologia Vodun, mitologia chinesa, Tupiniquim, mitologia dos Guaranis, Inca, Azteca, dos indígenas americanos. Várias mitologias sobre deuses e criação do mundo e personagens fortes. Temos a história de Gideão e os 300, temos a história de Leônidas e os 300 espartanos que lutaram para defender Esparta. Então, histórias parecidas. Lembrando que o cristianismo, a propagação dele foi toda estruturada num contexto greco-romano. Lembre-se disso. Tanto que o maior expansão, onde aconteceu a maior expansão do cristianismo foi onde? Qual é a sede do cristianismo mundial? Roma. Entenderam, meus amigos? Então vamos parar de divisão, brigar uns com os outros, bater uns nos outros, ficar aí intolerância religiosa, inimizade. Para quê? Para nada. Por causa de uma coisa antiga que você nem tem certeza, nem sabe. Muitos citam Flávio Joséfo. Flávio Joséfo é duvidosa alguns escritos dele. Correto? Não debato fé, meus amigos, debato história. Papiros, tabuletas, fatos históricos. História, fatos. Não tem como debater fé. Se você acredita que uma formiga sem asa é capaz de voar sem asa, não posso fazer nada. É a sua crença. Eu respeito. Que você acredite com firmeza. Agora, dizer que uma mentira bem contada é uma verdade, aí já é outra história. Então, uma mentira bem contada nunca será uma verdade. Somente para o ouvido de tolos. Correto? Então, vamos ser mais amáveis. Chega de divisão. Tudo bem? Então fica essa lição para você. O que é o Criador? O que é Deus para você? Para mim, Deus é o Criador do universo. Não é Hashem,
não é Ogum, não é Oxalá. O Criador do Universo é o Criador do Universo. A energia criadora de todas as coisas. Que é difícil explicar.